Olá! Hoje a gente vai desvendar um método para transformar a leitura de textos científicos, sabe, aquela que muitas vezes parece um baita desafio, em uma habilidade que a gente realmente domina. Para guiar a gente nessa jornada, vamos usar como base um material da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Pois é, quem nunca abriu um artigo acadêmico e se sentiu assim, olhando para uma parede de texto tudo denso, complexo? É uma sensação super comum, viu? Mas a boa notícia é que existe uma forma bem estruturada de atravessar essa barreira. Olha, o nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. A gente começa falando desse desafio, aí apresenta a ferramenta para resolver, que é a tal da leitura analítica, e depois a gente mergulha em cada uma das etapas, sabe? Desde a análise inicial até ver como isso funciona na prática. Bora lá? Ok, então vamos mergulhar nisso. A solução para esse desafio todo tem nome e sobrenome: leitura analítica. Pensa nela como uma técnica super poderosa, já testada e aprovada, para a gente conseguir decifrar de vez o conhecimento acadêmico. E para a gente ter uma definição mais formal, né? Segundo o autor Antônio Joaquim Severino, a leitura analítica é basicamente um método estruturado para a gente, olha que legal, dissecar os textos acadêmicos. O objetivo é buscar uma compreensão bem profunda e ter uma visão crítica. Ou seja, não é só passar o olho no texto, é investigar de verdade. Tá, mas por que usar esse método, afinal? Bom, os objetivos são bem claros. Primeiro, ajuda a ter uma compreensão geral do texto, o quadro completo. Também serve para treinar a nossa interpretação crítica, sabe? E, claro, desenvolver o raciocínio lógico. E o mais legal, na prática, é que isso dá pra gente todas as ferramentas para fazer aqueles trabalhos acadêmicos, tipo resumos, resenhas, essas coisas. Beleza, agora vamos colocar a mão na massa. A primeira etapa, que é a base de tudo, é a análise textual. É aqui que a gente começa a decodificar a mensagem do autor, sabe? Peça por peça, com calma. E essa ideia ajuda a gente a visualizar bem o processo. Pensa só, o autor tem uma ideia, um pensamento. Ele codifica isso numa mensagem, que é o texto que a gente lê. O nosso papel, então, como leitores, é fazer o caminho inverso, decodificar essa mensagem para entender a ideia original. E é super importante lembrar que sempre existem as nossas próprias interferências, né? Nossas experiências, nossa cultura, tudo isso pode afetar como a gente entende o texto. Então, a pergunta é: como a gente faz isso na prática? É um passo a passo. Primeiro, a gente quebra o texto em partes menores, mais fáceis de digerir, tipo capítulos ou seções. Depois, fazemos uma leitura rápida, só para ter uma ideia geral do que se trata. Aí vem a parte do trabalho de detetive mesmo. Ir atrás do significado de palavras difíceis, pesquisar os autores que são citados, entender os conceitos principais. E para fechar, a gente faz um esquema da estrutura do texto. Ok, com essa base da análise textual bem feitinha, a gente já pode ir mais fundo. Agora a gente vai avançar para as próximas etapas, saindo da compreensão básica para chegar numa crítica bem mais elaborada. E o que a gente vê agora é o processo completo, um mapa da mina. Fica bem claro como uma etapa leva a outra. A análise textual é o alicerce, sabe? Em cima dela vem a análise temática. Isso abre caminho para análise interpretativa e lá no topo a gente chega na problematização e na síntese. É uma construção, um degrau de cada vez. Seguindo em frente, então, a gente chega na segunda etapa, a análise temática. E aqui, o foco muda completamente. A gente não está mais só decifrando palavras. O jogo agora é outro. É entender a mensagem central do autor. E o que a gente faz nessa etapa exatamente? Basicamente, é identificar qual é o problema principal que o texto quer resolver, sabe? O tema. Depois, a gente precisa achar a tese, a ideia central que o autor está defendendo. E o mais importante, a gente precisa reconstruir a linha de raciocínio dele. É como se a gente estivesse montando o esqueleto do argumento para ver como tudo se encaixa. Pronto, chegamos na terceira etapa, a análise interpretativa. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. É o momento em que a gente para de só receber informação e começa a dialogar de verdade com o texto, a conversar com o autor, contextualizando tudo e começando a formar a nossa própria crítica. Para fazer isso, a gente precisa se perguntar algumas coisas. Por exemplo, onde esse texto se encaixa na obra do autor? E no contexto da época em que foi escrito? Quais são as ideias filosóficas que estão por trás do que ele está dizendo? A gente também começa a conectar as ideias do texto com outras coisas que já lemos. E aí, finalmente, vem a crítica. O argumento faz sentido? É coerente? É algo novo, original?
As conclusões realmente se sustentam? E agora, a gente chega no que eu diria que é o clímax de todo esse processo. A etapa final, de problematização e síntese. É aqui que acontece a mágica, sabe? A leitura deixa de ser só um consumo de informação e vira, de fato, criação de conhecimento. Vamos ver como isso funciona. Olha só, o objetivo final aqui vai muito além de só entender o que foi lido. A problematização é quando a gente realmente debate com o texto, faz as perguntas difíceis, sabe? Tipo, quais são os pontos que o autor não viu? Onde é que o argumento dele falha? E a síntese é a grande recompensa. É o momento de pegar as ideias do texto, juntar com outras fontes, com o nosso próprio conhecimento e criar algo novo. Pode ser uma nova perspectiva, um argumento seu, uma conexão que ninguém tinha feito antes. É incrível! Bom, tudo isso parece muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada em como aplicar esse método. Imagina só a gente pegando, por exemplo, um artigo sobre as percepções de estudantes de pedagogia a respeito do ensino remoto na pandemia. A gente aplicaria todas essas etapas para quê? Para entender a fundo os argumentos sobre os limites, os desafios e também os benefícios dessa modalidade. A gente ia reconstruir a lógica dos autores e, no final, avaliar até onde as conclusões deles realmente chegam. No fim das contas, a ideia principal é essa. Seguir essas diretrizes transforma a leitura. Deixa de ser uma coisa passiva, sabe? E vira um trabalho intelectual de verdade, ativo, engajado. Então, a pergunta que fica no ar é: qual será o primeiro texto a ser analisado com este novo conjunto de ferramentas?